Olá, amados, graça e paz. Aqui, irmão Fábio Gomes. Mais um dia, aquele que nos sustém, aquele que nos ajuda e nos fortalece, aquele que não dormita, aquele que não tosqueneja, aquele que é o grande eu sou. Antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que tem nos sustentado, aquele que nos ajuda, aquele que nos fortalece, aquele que nos ensina. Bem-aventurados sois aqueles que perseveram, sempre o confessando de boca e demonstrando pelo bom proceder que houve um entendimento, e o entendimento é sempre desviar do mal. Aquele que nos ensina, vós já sois mais que vencedores em Cristo Jesus, porque maior o que está em vós, o que está no mundo, e sendo vencido todos aqueles que andam em falsidade. A palavra diz que a testemunha fraudulenta não ficará impune, e assim o Senhor está a proceder dia após dia. Está os reduzindo a pó aqueles que se opõem à sua verdade, aqueles que seguem amotinados. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela de Davi, ele é aquele que tudo opera e executa, ele é o Shalom para aqueles que nele depositam a confiança, mas aqueles que estão segundo o padrão deste mundo, ele não veio trazer paz, veio trazer espada, veio trazer ira, veio trazer indignação para aqueles que na verdade rejeitam aquele que podia o justificar. Nós não justificamos a si mesmo, mas antes temos aquele que nos sustém e nos fortalece dia após dia. Permanecemos segundo aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que nos ensina: tomai sobre vós da minha canga, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bem-aventurados sois aqueles que perseveram segundo a condução do seu espírito, espírito reto, plano, sempre de nos fazer prosperar e jamais causar dano algum, assim como aqueles que rejeitam. Os seus planos são sempre frustrados, porque aquele que se estriba no seu próprio entendimento, segundo os seus caminhos sinuosos e tortuosos, não se alcança o espírito de retidão, e antes, dia após dia, perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino. Mas bem-aventurado aqueles que permanecem dia após dia, segundo o exercício constante em retidão, em integridade, na sinceridade e no temor, que é o princípio da sabedoria, daqueles que através do temor se edificou, assim como se consolida pelo discernimento, como casa, edifício do Deus Altíssimo, onde o construtor é digno de toda honra e de toda glória. Ele não divide com o braço, com a carne, ele tem um braço forte, uma mão poderosa, e todo aquele que deposita confiança faz questão que não é pela força de nosso braço, e tampouco se produz as boas obras pelas nossas mãos, mas antes pelo seu Espírito, que está sempre a nos instruir a fazer uma boa obra, daqueles que seguem firmes e constantes, tudo devido à sua infinita bondade e misericórdia. Por isso, perseverai, sejais firmes e constantes, exercitai as boas obras e aperfeiçoai a vossa fé, a fim de permanecer dia após dia segundo aquele que nos sustém e nos ajuda, aquele que, quando buscamos o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas nos é acrescentada, assim como ele tem acrescentado e cuidado de nós, porque ele é fiel e verdadeiro. O grande eu sou, a grande promessa de Deuteronômio 18:18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele é aquele que vos instruirá de como haveis proceder. Assim, ele tem nos instruído em toda boa obra, a fim de sermos aperfeiçoados a nossa fé e jamais apartados daquilo que ele tem para prometer, fiel e verdadeiro,
chamado Filho do Homem, não é homem para que minta, tampouco se arrependa e não cumpra as suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Fiel e verdadeiro aquele que nos sustém, firmes e constantes, a fim de alcançar a salvação, a eternidade, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, aonde ali haverá júbilo, algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. É aquele que nos ensina que não se turbe o vosso coração. A casa do meu pai há muitas moradas, senão eu não vos teria dito, vou preparar um lugar. Por isso, tanto nesta vida como na ressurreição do último dia, a nossa alma está sempre ancorada naquele que nos sustém e nos ajuda e nos traz a perseverança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.